Graça e paz, Igreja do Avivamento. Vamos esperar o pessoal entrar. Ficamos um pouco atrasados hoje, né? Mas estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, dando continuidade aí ao nosso propósito de lives, né? Vamos esperar o pessoal ir entrando. Graça e paz, pastor André. Estamos aqui esperando o irmão Marcondes, que vai estar conduzindo essa live hoje conosco, mas teve alguns probleminhas técnicos, ele entrou aí agora. Jefferson, graça e paz, querido. Entrou? Shalom, Marcondes. Acho que agora vai, hein? Ô, dificuldade. Misericórdia. É, mas é assim mesmo. Eu fui até onde estava lá em coisa, mas não. É porque você tem que entrar pelo aplicativo do Instagram. Se você entrar Mas pelo eu entrei. bate-papo, aí você não cai no ao vivo. Não, mas eu caí como ele fez, joga para o Instagram, aí fui até a configuração, só que chegou na configuração, ele pede o endereço. Aí eu meti o endereço, meti a senha, mas o endereço dava errado. Não entendi o que foi, não. Eu tenho que ver fazendo para não poder pegar. Amém? Não, tá muito frio. Vamos lá? Amém? Sim, Rolo todo? sair. Amém. Graça e paz a todos que estão presentes, que estamos juntos, reunidos. Tirar um pouco a atenção, vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos, engrandecemos o teu nome. Edificado és o Senhor em nossos corações e cremos, Senhor, que tu tens algo de bom para nós através da tua palavra. Que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente e nos dê entendimento no desejo do nosso coração através dele. Amém? Quero ser breve, já que eu já estou meio atrasado, né? Mas eu queria ler um texto, ele é um pouco grande, e está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13, bem conhecido de todo mundo, né? Os dois discípulos no caminho de Maús. E diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Até aqui, porque esse é um texto bem conhecido e bastante extenso. E a gente vai lendo esse texto e vai vendo as opções que o Senhor vai nos trazendo aos nossos corações para os nossos dias de hoje. E qual é a maior prioridade que nós precisamos ser encarada hoje? Talvez a pergunta gere algumas listas, né, de necessidades, mas com certeza a nossa maior prioridade, e obrigatoriamente, é ver Cristo. Como servos do Senhor, como filhos de Deus, é vermos a Ele. E é por isso que eu quero contar, a gente tem Lucas nos traz essa história desses dois discípulos. É uma curiosidade, pesquisando hoje, que no versículo 18, ele cita o nome do discípulo, Cleopas. E Cleopas, fui pesquisando, e eu consegui ver que Cleopas era irmão de José, pai de Pedro, de Jesus. Alguns teólogos estudiosos vão dizer que ele era irmão de Jesus. E o outro discípulo, que não aparece o nome, e a gente sabe que a tradição judaica diz que quando não se relaciona o nome é porque se trata de mulher, eu vou descobrir lá em João 19,
que é a mãe, que é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Então era um casal. E muitas Bíblias dizem que é dois homens, né? Nas versões mais modernas. Mas aí você tem essas opções de pesquisa, é claro que isso não altera o conteúdo, mas é uma informação de curiosidade que eu achei hoje. E a palavra Emaús, ela vem da expressão hebraica de Ramat, que significa fonte de águas. E Emaús era também um povoado que ficava a uns 11 quilômetros de Jerusalém, de onde eles saíram. Então, o contexto... Deixa eu só tirar aqui, porque o espaço é pequeno. O contexto, todos nós já sabemos que Jesus havia sido crucificado. Alguns estudiosos dizem que foi na sexta-feira, que já havia se passado 3 dias de sua morte. E até então ele não havia ressuscitado. E se encontra com aqueles dois... E os homens vão embora. Pegam um caminho de Emaús. E Jesus se encontra com esses dois homens. E eles estavam conversando enquanto caminhavam. Então Jesus os questionou sobre o que eles estavam discutindo. E percebe-se que eles estavam tristes. Percebeu que eles estavam tristes e decepcionados. E aí eu fui buscar algumas razões para você ficar triste e decepcionado com os fatos que vão acontecendo no nosso dia a dia. A primeira causa disso é que eles estavam no caminho errado. A palavra do Senhor tinha dito que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto recebessem o Espírito Santo. Então já estavam errados, primeiro em não crer que ele ressuscitaria. E segundo, desobedeceram uma ordem de ficar. Então essa é a primeira coisa que chama a atenção aqui. É que se eles estavam indo para Emaús, e sendo como deveriam permanecer em Jerusalém, como está lá em Atos, e como está em próprio Lucas 24 e no livro de Atos, vimos acima que Emaús, então, significava uma fonte de água. E Jerusalém, a gente sabe que significa um lugar de paz. Então, a gente sabe que o significado é que eles estavam trocando a verdadeira água viva por outra fonte. Eles estavam saindo de um lugar de paz, que era Jerusalém, apesar da evolução que estava acontecendo ali por causa da crucificação, mas era um lugar de paz, era onde estava o templo, e não creram na promessa de Jesus que ele ressuscitaria. E nós, muitas vezes, agimos dessa forma. Estamos tão próximos dos caminhos, tão próximos do caminho certo, mas não estamos no caminho certo. Ou seja, a gente muitas vezes acha que está indo na direção certa, mas estamos escolhendo o caminho errado. Uma segunda coisa que a gente vai observar, e quando a gente escolhe esse caminho errado, que a gente vai participando, abandonamos o lugar onde deveríamos aguardar o cumprimento dessa promessa, quando nós saímos do caminho que o Senhor tem para nós. A segunda coisa é que eles não conheciam Jesus. Eles eram discípulos, andaram com Jesus uns 3 anos, aproximadamente, viram ele ressuscitar dos mortos, andaram com Jesus pelo menos 3 anos, e viram ele ressuscitar dos mortos, dar vista a cegos, fazer paralíticos andar, perdoar pecados, realizar todo tipo e sinal de maravilhas. Viram ele pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. E a pergunta é, por que não reconheceram Jesus quando você anda com uma pessoa 3 anos? A gente anda algum tempo junto, você sabe como eu sou, eu sei mais ou menos como o Jomar é, o Jomar sabe mais ou menos como eu sou. Mas por que eles não reconheceram Jesus? É porque, na verdade, eles ainda não tinham tido uma experiência verdadeira com Jesus. A incredulidade impediu que eles reconhecessem o Jesus que estava com eles. E por isso eles estavam tristes, como estava lá no versículo 17. Eles viram Jesus como profeta, mas não como Messias. Não como aquele que era dito pelos profetas que chegaria para restaurar todas as coisas em Israel. E muitos se encontram exatamente nessa situação. Conhecem Jesus apenas de ouvir falar.
ou até já presenciaram, já se realizar curas, sinais na vida dos outros, mas não tiveram uma experiência pessoal. Eu posso dizer, eu sou um testemunha vivo disso, né? Eu busco essa experiência pessoal e com Jesus, e ainda estão incrédulos. Muitos de nós ainda somos incrédulos. E isso nos torna tristes. Porque ainda não vemos Jesus como ele realmente é. Como Senhor e Salvador. Né? Ou seja, nós ainda não tínhamos conhecido, muitos de nós não conhecem Jesus na plenitude. É certo que Paulo vai dizer que nós só vamos conhecê-lo na plenitude, de glória em glória, no final dos tempos, na sua plenitude. Mas muitos não têm essa felicidade de ter a intimidade desse tempo. Então, outra coisa que eu observo também nesse texto é que ele, ao responder ao questionamento de Jesus sobre o que eles estavam conversando, eles demonstraram que, além de não conhecerem, também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes, as autoridades, crucificaram. E ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos pecados deles e de toda a humanidade. É interessante, fui procurar uma citação, e eu achei uma de Calvino, que diz bem interessante, que ele diz assim: nossa dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Ou seja, eu sou digno de dizer que sou filho de Deus, porque eu reconheço que sou indigno de estar com ele. É por aí que Calvino leva esse pensamento. E muitas vezes o nosso maior erro é não conhecer realmente como nós somos. Essa é uma busca constante do cristão, buscar reconhecer quem nós somos. E isso é uma falha que a gente não consegue resolver no dia a dia, de uma hora para outra. É um trabalho, como a gente sempre diz, a gente bota uma plaquinha no peito e diz, estou em obra. Porque todos os dias o Espírito Santo faz algo que às vezes a gente nem percebe. A gente nem nota que ele está fazendo aquilo. Mas ele vai nos mudando de tempo em tempo, de momento em momento, de dia em dia, de degrau em degrau. Para que a gente possa, num momento certo, ser imagem e semelhança do nosso Senhor. E muitas vezes o nosso maior erro é não nos conhecermos realmente como somos. Não somos pecadores, somos falhos, não temos nenhum mérito em nós mesmos. E admitir isso é difícil. Porque se você perguntar para a maioria não vai admitir totalmente isso. Vai dizer, eu sou pecador, mas também não sou tão ruim assim. E a única coisa que nós merecemos, literalmente, é a condenação. E quem crucificou Cristo, na verdade, não foram os judeus, não foram os romanos, fomos nós. Através dos erros de gerações passadas, de Adão e Eva. Né? Nós criamos em nós, permitimos, através deles, e caiu em nós um pecado original, um pecado que está em nós naturalmente. E nós não conseguimos resolver essa questão se não estivermos em Cristo Jesus. Uma quarta coisa que eu vou observar também, que eles erraram, é que eles estavam decepcionados. Aquelas duas pessoas depositaram suas esperanças em algo que Jesus não veio fazer. Era algo que Jesus não tinha prometido. E achavam que ele iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Jesus tinha algo muito mais profundo, maior e melhor para nós. Não só para eles, mas para nós, no contexto geral. O perdão dos pecados e a vida eterna, mas eles estavam com seus olhos voltados para algo passageiro e efêmero, que era a solução de um problema. Ao dizermos que hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, eles demonstraram que não criam na soberania de Deus.
Os judeus tinham uma crença de que a alma deixava o corpo no terceiro dia. Ou seja, se algo não tinha acontecido até ali, não ia acontecer mais. E tudo isso deixou-os decepcionados. Essa mesma atitude se repete em nossos dias. Pessoas buscam a Deus e não pelo que Ele é, mas porque querem a resolução dos seus problemas. Querem restaurar seus casamentos, querem curar suas doenças físicas, doenças da alma, querem casa, querem carro, querem resolver problemas financeiros. Querem tudo. Querem a bênção, como a gente costuma dizer no jargão, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. E ainda querem do jeito que eles imaginam. Ou seja, nós queremos do jeito que nós imaginamos. Nós não somos exceção. Nós temos desejos, temos sonhos, e nós expomos ou apresentamos a Ele e ficamos aguardando que Ele faça aquilo que nós queremos. E como se não bastasse, eles, como muitos de nós, não creem no sobrenatural de Deus. Nós temos muitos irmãos em Cristo, que se dizem irmão em Cristo, que não creem nesse sobrenatural. Veem os milagres, veem os sinais, veem as profecias, veem os profetas, mas passou-se 3 dias, saiu do ouvido, saiu do coração. Quantas vezes as pessoas recebem, ou já recebemos, ou pessoas recebem profecias ou palavras de ordem, e naquele momento a pessoa, aquele alvoroço, levanta a mão, glória a Deus, aleluia, às vezes nem 3 dias, às vezes sai da igreja e já esqueceu o que foi dito. Uma outra coisa que a gente observa nessas 2 pessoas, vamos botar assim, já que a gente tem a definição certa, é que eles não tinham discernimento. Eles não tinham discernimento nenhum. Em algumas versões, Jesus os chama de nécios, né? Principalmente nas antigas, que significa tolo, ou sem discernimento. Apesar deles conhecerem as profecias, todos os judeus conhecem a profecia pela história, né? A gente sabe que todos eles, dos 6 anos até os 12 a 14 anos, ele tem que se apresentar no templo e citar tanto a Torá quanto os livros históricos e os livros festivos para definir o seu caminho, se seguiriam o sacerdócio ou se voltariam para casa para aprender a profissão do pai. E apesar deles conhecerem essas profecias a respeito de Jesus, eles não conseguiam entender que a cruz era o caminho para a glória. Para a glória de Jesus. A maior história da humanidade estava se desenvolvendo debaixo do nariz daquelas pessoas. Mas eles não estavam discernindo, não estavam entendendo. E hoje, praticamente é isso também. Quantas pessoas agem igualmente hoje em dia? Mesmo presenciando o mover, os milagres que a gente citou, de perto, não conseguindo discernir e estarem totalmente apáticos, mesmo presenciando sinais proféticos que estão lançados todos os dias, se cumprindo a cada palavra, a cada momento, continuam sem entender. Continuam achando que se eu estou na igreja, eu estou seguindo a Jesus, continuam se eu estou na igreja ofertando, dizimando, eu sou obrigado, o Senhor é obrigado a me abençoar, como a gente já cansa de ouvir as pessoas dizer, não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então ele tem que cumprir. Ou seja, a gente acha que nós somos o centro dessa história. E o evangelho, na verdade, não é doutrinas, né? O evangelho, na verdade, não é normas, não é condutas. Ele é uma pessoa. Ela é a pessoa de Jesus. E que a gente tem que buscar ser imagem e semelhança. Com a ajuda do Espírito Santo, porque nós não seríamos nem capazes disso se não fosse o Espírito Santo cada dia lapidando em nós essa imagem de Cristo. Então, é bem interessante que hoje você chega à conclusão, lendo esse texto deles, com calma, que eles não tinham discernimento e nós também não.
Porque nós não temos paciência. Passou 3 dias, a gente vai embora. O culto começou, atrasou. Esse pastor é um saco, ele vive chegando atrasado. Então a gente tem que aprender, entender isso, que nós não somos modelos para ninguém, mas Cristo é modelo para nós. E nós, ele sendo modelo para nós, e nós sendo modelo dele, aí sim, nós somos modelo para os outros. Eu não olho para você, ou para Jomar, ou para quem quer que seja, vendo a pessoa. Eu olho vendo Cristo. Uma vez, acho que até foi uma vez você mesmo falou isso. Parecer com Cristo. Parecer com Cristo é eu olhar para a Bíblia, lê-la, e me falar, caraca, ele faz isso. Ele não faz isso. Ele age assim. E eu tenho que agir assim. Você vai ver que em Atos, quando os primeiros cristãos são chamados, as pessoas são chamadas de cristãos, é exatamente isso, porque eles eram a semelhança de Cristo. Os apóstolos andavam como Cristo, se vestiam como Cristo, falavam, interpretavam tudo como Cristo. E aí sim, eles passaram a chamar a ser cristãos, que significavam pequenos cristos. Então, só quando... Outra coisa, para a gente não demorar tanto, é que a gente vai perceber o momento em que eles abrem os olhos. E eles só percebem essa abertura dos olhos, os olhos deles só se abrem, só quando Jesus partiu o pão. E que os olhos deles foram abertos, eles lembraram dos momentos que presenciaram onde Jesus ceava e partiu o pão com eles. Mateus 14, 19, que descreve assim, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus agiu exatamente da mesma forma no partir do pão com eles na casa deles, quando ele entrou dentro da coisa. Um outro detalhe é que eles convidam Jesus para entrar. E hoje tem muito cristão que não convida Jesus para entrar em sua casa. Eu estou nesse nível, então eu não preciso chamá-lo, ele já vem naturalmente. É presunção, né? Mas tem muitas pessoas que pensam assim. Então, quando Jesus tem mandado multiplicar os pães, eles se reclinaram, separaram nas relvas, tomaram os 5 pães, os peixes, e ergueu os olhos para o céu e abençoou. Quando ele fez esse gesto, aqueles homens lembraram desse momento. Ou aquelas pessoas, né? Lembraram daquele momento. E muitas vezes nós só percebemos esse momento na hora do desespero, normalmente na angústia, né? A gente, quando está num problema que a gente não tem mais solução, a gente fala assim, vem e socorre. Quer dizer, a gente chama ele só no final. A gente não aprendeu ainda que ele tem que ser tudo por ele, através dele e por ele. Mas a gente tem a mania de querer resolver dos nossos modos, tomar nossas decisões, tomar nossas interpretações, compreender, aí falar, não, mas aí não vai dar certo. Ou às vezes até tentamos. Aí quebramos a cara e falamos, não tem jeito. Aí vem, Jesus, socorre. E isso é muito profundo. Jesus, quando toma esse pão e abençoa e parte, ele alimentou aquela multidão. Então, hoje, quando a gente abençoa, recebe do Senhor essa bênção, a gente tem que lembrar que a gente tem a incumbência, já que somos imagem e semelhança, buscamos ser imagem e semelhança dele, é de abençoarmos os outros e levantarmos esse pão. Sairmos pelos cantos, sairmos por lugares, irmos para buscar aquelas pessoas que estão perdidas, ou que não têm seus olhos abertos, que não conseguiram encontrar, que vivem dentro do Evangelho, vivem dentro de uma fé, mas não conseguem abrir os olhos e desfrutar de coisas melhores. Eu acho que talvez seja porque hoje é um dia de Shabat, um dia de descanso, é que a gente lembra que quando ele parte o pão, todo mundo se assentou, comeu e se fartou, e ainda sobrou.
Eu acho que é por aí, porque hoje as pessoas esperam ansiosamente por respostas e promessas. E muitas vezes elas não vêm no tempo que nós queremos. A gente, esses dias, nossas lives, nós temos escutado, né, tem ouvido, e não lembro quem foi que falou, mas foi um profeta aí que falou, que a gente fica pedindo as bênçãos e fica questionando. Por que elas não vêm? Por que elas não chegam? Né? Cadê? Poxa, eu faço tudo tão direitinho. Essa fala é de Jomar. Tava querendo lembrar quem é. Lembrou, né? O profeta agora. Aí que as coisas não acontecem. E talvez esse tempo de reclusão, pelo menos para mim, deu para parar isso, porque nas primeiras semanas eu tive esse confronto. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Caraca, eu parei minha vida. Parei isso, parei aquilo, né? Desandei. Mas nesse tempo eu fui aprendendo a relaxar. Não que eu já não soubesse isso, mas eu não conseguia botar isso no cotidiano. Passar 24 horas dentro de casa, e aqui é só eu e minha esposa, 24 horas dentro de casa e o dia passar. Normalmente seria um dia de tédio, né? Mas não, eu entrego para ele e falo assim, o senhor já abençoou de estarmos de pé. Então, o senhor termina toda a obra. E outra coisa que vai nos chamar a atenção nessa história é que esses dois homens, essas duas pessoas, tiveram a oportunidade de mudar de rota. De reconhecer Jesus porque tiveram atitudes. Eles tiveram a oportunidade de voltar. E quantos de nós têm oportunidade? Quantos de nós têm oportunidade de voltar? O Senhor é bom e misericordioso, porque toda hora Ele tá querendo que nós voltemos. Porém, muitos outros irmãos nossos não têm a oportunidade de voltar. E eu acho que é um tempo de, assim, que nós caminhamos para um final de quarentena, eu não estou nem na quarentena, eu já estou passando. Mas que a gente tem que parar e pensar, parar na porta e pensar, o que eu vou fazer agora? Porque quando eu entrei, eu era assim, na minha denominação, na minha igreja. Mas e agora? Será que eu aprendi que eu não preciso ficar só buscando as bênçãos e posso fazer algo mais para ser semelhança? Buscar ser a imagem de Cristo? Posso ser mais útil? A gente vê muito na televisão esse tempo de questão de solidariedade, né? Mas você vê que muita gente faz solidariedade apenas para aparecer. Muitos fazem de bom coração, mas muitos fazem apenas para ter uma imagem, para ter o que falar. Mas, e quando voltar? Muitos deles não vão nem se lembrar de que eles distribuíam cesta, de que eles participaram de trabalhos de rua. Então, cabe a nós termos, como esses dois discípulos de Jesus voltaram para Jerusalém, porque viram Jesus e falaram, então, poxa, vamos voltar, cara, vamos voltar para Jerusalém. Cabe a nós, então, pararmos para refletir o que é que eu fazia e o que eu não fazia e que posso fazer agora. Aí, nesses períodos, eu paro e penso, fazia trabalho de rua, fazia trabalho com isso, trabalho com aquilo. Mas hoje, será que isso me preenche? Ou eu tenho que buscar algo mais? E esse buscar algo mais que vai me fazer buscar em Cristo o que ele faria. Então, aqueles homens, quando viram partir do pão, entenderam, lembraram-se dos milagres. E viram que tiveram a oportunidade de voltar. Então, muitos de nós estamos tendo essa oportunidade de voltar a exercer aquilo que a gente exercia
naquele, como diz lá em como diz lá em Apocalipse, né? Em Éfeso, que volta à tua primeira obra. Volta à tua primeira obra. Outra coisa que a gente vai perceber também, porque eles conseguiram voltar porque eles tiveram uma conduta, uma postura. E a primeira foi de convidar Jesus para entrar. Então tem muito cristão que está precisando convidar Jesus para entrar. Tem muito cristão que está precisando abrir o coração e falar, Senhor, volta. Volta para mim poder ser o que eu era. Ou fazer o que o Senhor gostava que eu fazia. Outra coisa é que eles eles assumiram a posição de anfitrião. A tradição judaica vai dizer que quando você entra numa casa, você só se senta à mesa quando o anfitrião senta na mesa. Mas eles não. Eles primeiro colocaram Jesus sentado. Ou seja, deram a ele a primícia. Senta. Quantos de nós entende essa questão de botar ele em primeiro lugar? Dar ele o melhor lugar da casa, o melhor lugar do nosso tempo, o melhor lugar da nossa mente, o melhor lugar do nosso dia, o melhor lugar da nossa alma. É uma constante, é uma briga que é constante. Né? Como você cansa de dizer, carne e espírito ficam brigando. Minha carne quer isso. Mas eles entenderam isso. E eles deram esse lugar. E a terceira, como a gente falou, eles voltaram para Jerusalém, quando Jesus se foi. Porque eles sabiam que era no templo. E é isso aí que a gente tem que pensar. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando para os nossos templos. Nós estamos voltando para nossas células, para nossos grupos. E a questão é, vou voltar modificado? Vou voltar melhor do que eu sou? Ou vou continuar sendo o que eu era? Vou continuar entrando num templo, tentando assistir no culto, batendo palmas e ir para casa depois, e 2 minutos depois não lembrar mais o que aconteceu. Ou eu vou buscar no templo, não a resposta, não a solução, mas eu vou buscar no templo adorar, porque a solução, tudo ele me deu. E, basicamente, é isso, Viviane, esse texto que eu entendo. Esse texto ele é muito usado para muitas outras coisas, para discipulado, para muitas outras coisas. Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar no nosso dia de hoje, é essa volta. Né? Essa volta, pessoas que não são crentes estão sendo impactadas pela situação. Por incrível que pareça, pessoas que não conhecem Jesus estão sendo impactadas. De uma forma ou de outra, ou porque ouviu, ou porque viveu a situação. Então, nós temos a oportunidade de voltarmos mais firmes, porque nós estamos alicerçados em uma palavra, nós estamos alicerçados na Bíblia, estamos alicerçados em Jesus. E temos a oportunidade de voltar e trazer e levar a esse pessoal a oportunidade de provar da água viva, de viver um novo tempo, de resolver questões, né? Então, eu acho que, basicamente, era isso que eu tinha para falar nesse dia. Que esse texto, desde ontem à noite, começou a latejar, e eram essas questões que vêm se expondo todos os dias. A gente abre a televisão e temos lá um número de pessoas que estão sucumbindo, estão morrendo, e a gente olha para essas pessoas, muitos olham para essas pessoas como números, e nós não temos que olhar como números, mas nós temos que olhar com um olhar de compaixão pelo sofrimento de outras pessoas. Muitas pessoas olham para esse grupo e dizem, isso tudo vai passar, e vai voltar tudo ao normal. Não sei se volta tudo ao normal, mas, com certeza, se cada um buscar um pouquinho de entender o que aconteceu realmente e o que isso afetou a sua vida, não volta ao normal. Vai achar um outro caminho ou respostas para coisas que tem pensado e
procurado respostas. Acho que é isso. E Deus, agradeço a oportunidade de Shabbat, que eu aprendo a mexer nesse celular. Fazer isso também. A gente está falando igual o pessoal de Assembleia, né? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Está voltando lá aos velhos tempos. É difícil, porque volta a subir para falar, aí lembra lá das Assembleias. É tempo bom, né? Que a gente hoje não faz, porque nós talvez, né, podemos dizer e afirmar que evoluímos em alguns aprendizados, Sim, alguma coisa. mas foi um tempo, né, que a gente viveu de entendimento, né? E uma coisa que chama muita atenção quando você, né, narra o texto e, né, e disserta sobre ele em palavras, é quando você diz que eles voltaram, né? Eles voltam para Jerusalém, né? Porque ouviram. Sim. Então, a gente também não pode deixar de ressaltar, o que você já falou também, porque eu ouvi, a gente ressalta mais do que quando a gente está falando, né? É por isso Sim. que a gente, né, tem aquela certeza de que a gente aprende mais em ouvir, né? Então, quando você diz que eles voltam, né, eles retornam para um lugar, eles passam talvez pelo mesmo caminho, né? E tem muita gente que, né, tem um orgulho mesmo humano de dizer eu não volto para tal lugar, eu não faço mais tal coisa, como se fosse algo que, né, é improvável. E a Bíblia nos ensina a voltar o tempo todo, né, a voltar, porque quando você volta, você passa pelo mesmo caminho, ou você pode modificar esse caminho e aprender um pouco mais. Mas quando eles voltam pelo mesmo caminho, acredito que todos nós que estamos aqui nessa live, quem vai ouvi-la, quando a gente retorna a algum lugar que a gente, né, deseja retornar, quando a gente passa por esse caminho, a nossa mente começa a trazer algumas memórias, né, que nos incomodam, que nos fazem recordar de coisas que, caramba, fiz isso e não devia ter feito, fiz isso e foi bacana, né? É quando Deus fala para a gente esse recordar de atitude que nos faz crescer. Não tem como, que a gente estava falando antes em célula, né? Não tem como você avançar sem antes lembrar quem você foi, quem você era, da onde você saiu, né? Porque quantas das vezes Deus falou pra gente, fica em Jerusalém, e a gente saiu andando achando que não era ele que estava falando, por incredulidade, e como você trouxe no início, né? Aquelas pessoas estavam com ele, como que não reconhece? A gente vive isso constantemente. Às vezes a gente dá pergunta para o outro, será que foi Deus mesmo que falou isso comigo? Será que está conduzido? Por quê? Porque a gente não tem ainda a incredulidade, né? A gente se iguala a esses discípulos. E às vezes a gente acaba plantando coisas por causa da nossa incredulidade, da nossa falta de força de que Deus fala com a gente, né? Fica esperando sempre o outro falar para a gente o que Deus falou, achando que a gente é muito pequeno, muito pecador, né? Se põe pior do que os outros, na verdade, né? Como você disse, nós não somos um pior do que o outro, somos todos alinhados da mesma forma. Deus nos olha dessa forma, como pecadores, mas que agora somos bem-sucedidos, né, amigo? Amém por isso. Amém, então, amém. é esse olhar para dentro, saber, né, quem somos. E o ficar em Jerusalém é algo que, nesse tempo, veio a calhar, né? Porque nós estamos em Jerusalém e a palavra é ficar em Jerusalém. E como Deus tem falado com a gente há um tempo, né? Com você também, junto conosco, né? Nessa caminhada, ficar em Jerusalém, a gente teme sair, ficar em Jerusalém, automaticamente ele vai falar, peraí que eu vou prender todo mundo de Jerusalém agora, porque agora eles não vão sair mesmo. E agora a gente tem uma ordem de que a gente não pode sair, a gente tem que ficar em Jerusalém e esperar as boas novas que virão dos céus. Né? Pode falar. E, na verdade, né, é aquilo que você falou, Marcondes, quando isso tudo terminar, né, quando isso tudo, enfim, né, voltar ao tal normal, a normalidade não vai ser a mesma. Porque você ainda volta para essa sociedade ou transformado positivamente, que é o que a gente espera, ou transformado negativamente. Né? Porque tem pessoas que vão sair de casa como, ou volta-se para transformar ela.
Né? Sim, Porque é no aí caos que ela vai se levantar. e eu acredito que, por mais que a gente acredite, né, e eu creio nisso, né, que Deus está usando a igreja dele hoje, né, dentro desse contexto, para levar uma palavra de vida, para levar uma palavra de cura, para levar uma palavra de consolo, enfim. Eu acredito que Deus vai começar a praticar nós como igreja quando essa normalidade chegar, né? Porque aí a Sim, gente vai sair dessas telas, porque a essas gente vai. telas a gente põe máscaras, né? A gente põe Sim, palavras bonitas, eloquentes, a gente estuda para falar na mídia e no cara a cara vai ter que ser eu e você, como a gente é, né? Voltar para aquele tete a tete mesmo com o discípulo, com pessoas que vão E nos é, avaliar. e é interessante isso, por quê? Porque quando o tema era preparar o caminho, esse texto veio à minha mente ontem à noite, eu comecei a falar, mas não é voltar, não é preparar, esse é um caminho de volta, eu tenho que voltar. Então, na verdade, eu chego à conclusão de que eu tenho que voltar para reiniciar. Para Sim, preparar esse caminho, eu tenho que voltar, assumir minha posição, reconhecer onde eu acertei, onde eu errei, reconhecer o que o Senhor tem e falar, é nesse caminho que eu vou. E aí sim, sim. você vai em frente preparando esse caminho em todo momento. E Eu falei, voltar é tá sempre bom, um então por deserto, isso né? eu vou por aí. Sim, sim. É Essa melhor volta vai voltar. ser uma volta pro mar, né? Num lugar que tem floresta, que tem. Ah, não, você volta. Voltar é desértico, né? Voltar é voltar sozinho. É Sim, voltar, não volta em grupo. É você e você. exatamente. Quando uma ordem de retorno, né? Quando você estava ministrando, me veio, claro que não tem, né, nada a ver uma coisa com a outra, mas me fez recordar até uma ministração que a gente fez sobre a história de Abraão, né, quando ele vai levar Isaac para entregar ao Senhor, ele não sabia, né, o que iria acontecer, mas não Uhum. é esse o contexto, mas ele sobe mesmo assim, acontece o que a gente já sabe na história, né, que Deus prepara né, o sacrifício para eles, e eles veem o milagre do Senhor e vê a lealdade de Abraão. Mas só que Abraão ele tem que descer de novo, né, Marcondes? Tem que Imagina voltar. ele descendo com o filho, porque ele sobe, né, Com preparando algum um motivo. caminho de sofrimento, né? Preparando um Ele motivo, imagina. algo para acontecer. Você sobe ali com o seu filho ou filha, a gente vai nos colocar, né, no lugar dele. Como que a gente sobe aquele lugar? Meu Deus, né? Eu vou ter que sacrificar o filho da promessa. Enfim, a Vou dor já perder. estava ali. Vou perder. O Vou princípio é esse. Vou perder. Na Esse é um psicologia, né? O problema, luto. esse é um problema entre nós. Muitos Sim, cristãos não querem perder. Fala, poxa, mas eu cheguei aqui, hoje eu sou pastor, sou presbítero, sou diácono. Cheguei aqui, vou ter que voltar? voltar. Eu E se voltar, Abraão, e quando ele volta desce, sozinho. né? Ele quando desce ele, né, e Isaac, claro que cada um, e totalmente, né, se a gente for fazer uma análise dos dois, eles voltam pelo mesmo caminho, mas de forma diferente. Porque Forma Isaac diferente. sofre como aquele que iria morrer, porque ele sabia que iria morrer, não tem nenhum bichinho, não tem nenhum animal, quem que vai ser o... Opa, E não era ué, um só tem garotinho nós pequeno, já era dois, um rapaz. Já era um né? rapaz, Sou então eu. sabia. E quando Então sabia. ele desce sendo quem? Aquele que Deus resgatou, aquele que Deus confirmou a promessa. E Abraão volta como? O Senhor foi fiel, o Senhor me fez provar da sua fidelidade. Então, o retorno dele para Jerusalém foi um retorno que de aprendizado. Sim, Então, é verdade. retornar é aprender, retornar é sempre voltar atrás, né? Voltar lá no primeiro amor, que é sempre excelente, né? Voltar lá na nossa primeiro contato com Cristo, quando a gente ardia e queria saber mais e mais, e depois, com o tempo, a gente acha que já está sabendo muito, e não vou ler mais, e não vou jejuar mais, né? Na questão do jejum. E, enfim, a gente fica, né, superdotado, e eu prego já, e não preciso estudar para pregar, e assim a gente vai, né? É verdade. E o que o Senhor tem nos falado nesse tempo é realmente, né, voltar e ficar em Jerusalém. Né? Quem não está, que fique em Jerusalém para ouvir essa novidade, né? Mas não uma novidade de normalidade, mas uma novidade de novo. Porque a igreja que vai voltar, né, para os altares é uma igreja renovada, é uma igreja avivada.
E a gente esperava Muita avivamento. muita gente acha que vai voltar recebendo aquilo que tem pedido nessa quarentena. Mas, na verdade, vai ter surpresas, porque vai encontrar outras situações, outro quadro, e vai ter que se refazer, né? Refazer toda a caminhada, se preparar esse caminho de novo para poder caminhar certo. Isso serve para todos nós. E preparar esse caminho também, né? Eu gosto de falar com o teólogo que a gente lembra a Bíblia, né? Quando a gente vai sozinho, a gente não lembra muito a Bíblia, não. Mas conversando, a gente, né, descer, né, a casa do oleiro, né? E deixa Deus nos fazer de novo nesse tempo. É verdade. Refazer aquilo que precisa ser refeito, né? Transformar o que precisa ser transformado e elevar aquilo que a gente já está aqui é correto, que é coerente. Também não podemos ficar naquela mediocridade, mas sim ser elevados na glória de Deus para vivermos o melhor dessa terra, né? E esse retorno aí é interessante, né? De retornar, e a gente às vezes acha que tem que retornar andando, não é? Tem várias áreas da sua vida que precisam ser retornadas, né? Precisa voltar atrás em algumas coisas e outras não. E as pessoas não conseguem fazer esse paralelo, né? Como é que eu volto? Eu volto tudo? Não, eu volto naquilo que eu preciso voltar, naquilo que eu preciso rever, naquilo que eu preciso, né, como diz o louvor, rever meus conceitos e valores para poder iniciar a preparação desse caminho, né, que você fala aí, que é interessante, que a gente acha que é preparar daqui para frente. Não, Deus está nos dando esse tempo, a oportunidade, né, de restaurar tudo. Porque Jesus deu para eles a oportunidade. Ele foi, ouviu o questionamento deles, mostrou a eles, deu a resposta, e por fim falou, estou te dando a oportunidade. Vem, ceia comigo. Né? E essa é a grande chance. Né? É interessante que ele só reconhece quando ele parte o pão. Olha aqui, né? Quando ele se entrega, né? Quando ele demonstra quem ele é. Porque quando ele parte o pão, vem a memória. Sim. Poxa, eu estava lá quando ele estava multiplicando pão para 5.000, para 4.000. Esse então, quem diz que é, né? Sim, e ele cumpre aquilo que ele falou. Então, eu acho que hoje, basicamente, as pessoas têm que entender isso. É que, principalmente nós, é que a nossa volta, ela tem um outro objetivo, tem uma outra direção e tem um outro foco. Né? Agora, a gente vai entrar a pergunta, qual? Eu não sei. Cada um tem uma direção. A verdade é que a minha direção pode ser diferente da sua, de Jomar, mas no final das contas ela vai unir o grupo, vai fazer uma unidade. Porque os três juntos vão fazer uma coisa para o Senhor. Eu sozinho jamais faria, mas nós três juntos faremos. A célula junto vai fazer, a igreja junto vai fazer. Então, é a união com diversidade de pensamento, mas com visão e unidade de um propósito, que não é nosso, que é dele, e ele aqui sabe como vai se preparar para isso. Até porque Deus não une pessoas, une propósitos, né? Por isso que ele trabalha no seu individual. Quando ele quer tratar com Marcondes, ele trata com Marcondes. Quando ele quer tratar com Viviane, é com Viviane. Mas o propósito de reino é um só. Então, a gente é elevado nas áreas que precisa ser elevado, se une para fazer, né, o reino se estabelecer na face da terra. Até para os nossos irmãos de célula, porque eles podem olhar assim e falar, poxa, mas eu não me vejo fazendo isso. Mas, às vezes, você vai dar uma volta, né, vai te levar para um lado, você vai achar que não tem nada a ver para onde você está indo, e daqui a pouco, quando você olhar, você já está de volta onde ele queria que você estivesse. E aí, aqueles que outros estão chegando naquele ponto. É aquilo da pedra de Davi ontem. Né? É aquilo da pedra de Davi. Ao momento dele atirar aquela pedra, era aquele. Então, se ele passasse aquele período, aquele tempo, ele perderia o propósito de Deus. É isso aí. Eu oro, você ora por nós. Amém. Foi um prazer dividir a tela com você, meu irmão. Prazer foi meu irmão. Todas as coisas, não seria eu, né? Mas, enfim, né? Aprove o Senhor, foi um prazer. Não entrou de jeito nenhum a tela.
que deu certo, né? E a gente já chegou naquele nível, né? Que eu louvo a Deus por isso, de não nos desesperarmos, né? De achar que a gente que faz Não, com as mãos, a gente saiu, né? Dessa infantilidade, podemos dizer assim, né? De que, aqui também caramba, não passa a vai dar dar mais um certo, passo. né? Mas aí o Aqui vamos dar Senhor já mais um passo. deixou tudo pronto, porque Ele tinha tudo pronto. A gente já tinha dito, eis-me aqui, estou aqui, e Deus faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, a questão, a gente fala isso aqui e acha que ele vai usar de imediato. Já vai Não, sair é. fazendo alguma coisa. Não, Mas e não, a antes gente usar também lá. você não é treinado, né? Eis-me aqui, ele já vai te usar. Não, eis-me aqui, peraí que então que eu vou te tratar. Realmente, o eis-me aqui é para você me tratar, né? A salvação é individual, por isso que diz que somos salvos individualmente. Então somos Sim, tratados também individualmente. individualmente, com Não certeza. tem nem como Amém. ser, né, amigo? Senão, eu passaria minha cruz para você com o maior prazer. Misericórdia. Amém. Vamos lá, meu Eu chego lá, amigo. vamos orar. Antes da Amém. gente orar, eu queria deixar uns recadinhos, né? Que amanhã a Ah, gente sim. é sábado, né? Papo reto com Elias Júnior. Está sendo uma bênção a live com ele, né? Deus tem movido palavras, né, bem diretivas para a nossa vida. Domingo nós temos o culto com a ceia do Senhor. Convidar todos vocês, né, para estarem preparando, né, na sua Jerusalém, né? Porque Deus está confirmando mais uma vez essa palavra no nosso coração, ficar em Sim. Jerusalém. Desculpa ainda, mas eu estou cansada ainda. Preparar a ceia na sua casa, né, com a sua família, né, não está na hora da gente, quem é batizado, quem não é, todos nós ceiamos, né, fizemos esse momento de comunhão com Cristo, está convidando a todos, né, que nos assiste, os discípulos, para estar fazendo esse momento de comunhão conosco, vamos estar ali no templo, vamos, eu quis dizer profeticamente, tá, querido? Porque a gente não sabe se vamos, né? O mar vai estar ali, vamos... Ele está dizendo amém ali, ó. E segunda-feira a gente tem live com um dos nossos discípulos, né? Até um convidado. Na terça-feira a gente tem Vivendo a Superação. Nós vamos estar trazendo uma neuropsicóloga para estar conversando com a gente sobre o tema ansiedade nesse tempo. Não vou ser eu, Marcante, que vou falar como psicóloga, viu? Vai ser uma amiga, muito Amém. também, né, de Deus, que está debaixo de uma palavra profética, né, lançada pelo nosso ministério, e ela, né, Jomar até uma vez pediu para a gente contar o testemunho, mas acredito que terça-feira ela venha falar um pouquinho sobre isso, né? Enquanto está todo mundo fechando o consultório, a gente está abrindo o segundo consultório no Alcântara. É coisa de doido, né? É retornando, né? É obedecer essa volta sem saber que essa era a palavra de comando de Deus. Mas quando a gente diz eis-me Amém. aqui, vai, né, possibilitando, e quando a gente vê, a gente já voltou lá onde ele falou, é aqui que tem que começar. E a gente está, então, essa amiga está vindo aí, debaixo dessa palavra, está prosperando, os pacientes dobraram no consultório. Então, algo assim, no meio de uma Aleluia. pandemia, você ouvir consultórios cheios, e Deus tem feito, e eu estou, assim, extasiada com o que Deus tem feito, né? Pessoas que a gente nunca viu estão Amém. nos procurando e pedindo consulta, e não são gratuitas, não. Eles querem, né, pagar o valor. Claro que não é um valor absurdo, mas um valor justo, e isso é legal, né? E você vê o agir de Deus dentro dessas ações. E a gente quer falar que a gente já está com o QR Code, né? Que é a maneira que a gente encontrou das pessoas estarem nos ajudando no projeto Eu Acredito, que seria a ajuda, né, à comunidade Três Pontes, ali em Itaboraí, a qual a gente, né, está liderando, a gente que eu digo somos todos nós, né, que a gente não lidera nada sozinho, mas o Senhor põe uma equipe e essa equipe, né, fica lá naquele barco, só não pode pular. Alguns estão tentando, mas a gente está segurando pelo pé. Então, assim, a gente já tem o QR Code para quem quiser estar ofertando, né, para a gente estar ajudando aquelas famílias ali. Então, eu queria que, né, na oração a gente entregasse o livro de oração, Marcondes, né, que é do Shabat, que depois vai para suas mãos, em nome de Jesus, né, meu filho? Porque tá difícil, o livro está crescendo. Jomar está falando caderno, né? Mas já tem. Tá chegando um nome que eu nunca vi, gente. E as pessoas ainda fazem questão, Marcondes, de soletrar para você não errar o nome. Entendeu? Põe meu nome no livro de oração, Thaís. Aí você vai escrever normal, né? De qualquer forma. Deus sabe quem ela é, né?
Thaiais. Põe aí, ou seja, soletra para saber quem é ela. Então, as pessoas estão acreditando, né? E isso é bom, não acreditando em nós, mas acreditando no Cristo que habita em nós, como você disse. E é bom a gente saber, um novo tempo, né? Um novo tempo está por vir. Isso que é Deus bem... está nos dando essa... Porque, assim, Deus está nos favorecendo isso, né? Das pessoas olharem e falar assim, caramba, eu quero esse Deus que está com essa galera aí. Eu quero ouvir o que esse pessoal está falando aí, né? E como eu ouvi de uma pessoa, nós somos um ministério hoje, né, do Mi, que todos os discípulos estão de frente, trazendo palavra, né? Mesmo acanhados um pouquinho, o negócio não dá certo ali, né? Mas Deus vai fazendo e todos estão ministrando. E isso é interessantíssimo, né? Porque não ficou só com aquela liderança de Viviane, Jomar, o Marcondes que já trazia palavras, né? O Elias, a gente sabe que, né, também tem esse chamado, mas todos abraçaram a causa. Semana que vem a gente vem com a Nayana, que, né, não é da nossa igreja, mas que aceitou andar debaixo da nossa cobertura. Vai estar vindo também, né, trazendo uma palavra direcionada, claro que é na técnica, né, da neurociência, mas a gente sabe que Deus habita na ciência, né, e estamos orando para que esses cientistas, né, denotem a cura aí para esse vírus, né, que não é maldito, mas é um vírus abençoado, porque tem me transformado como pessoa. E eu não acredito que Satanás transforme ninguém para o bem. Então, nós temos que crer que é um tempo de bênção, sim, na nossa vida e que a gente possa viver a palavra que o Senhor te deu, né? Voltar para Jerusalém, reconhecer Ele no repartir do pão e continuar fazendo o id dele, né? Uma diferença nesse novo amanhecer dele aí. Quem vai orar? Eu ou você? Ora aí, meu. Pode ser dúvida. Eu? Falei demais, eu estou cansando, não posso falar muito não, entendeu? Estou debaixo de uma palavra profética de cura, filho. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque sabemos que Tu tens o controle de todas as coisas. Aleluia. Te agradecemos pela palavra, pelo mover do Seu Espírito em nós, pelo mover do direcionamento que o Senhor tem trazido para nós. Pai, pedimos nesse momento, em unidade, em visão, a cura das pessoas que nós nem conhecemos, mas que se encontram em leitos de hospitais, se encontram nas portas dos hospitais chorando, Senhor, lamentando a perda de parentes. Mas Tu tens o controle de todas as coisas. E cremos, Senhor, que Tu tens o melhor para esse mundo, o melhor para esse tempo, o melhor para a vida de cada um de nós. Por isso te agradecemos, Senhor, te louvamos e pedimos Tuas bênçãos sobre nossas lideranças, pedimos Tuas bênçãos sobre nossos governantes, pedimos Tuas bênçãos, Senhor, por cada gesto de amor que é apresentado nesse país, Senhor. Por pessoas anônimas, por pessoas de boa vontade, como um gesto de carinho e de compreensão. Que possamos todos nós voltarmos modificados nesse tempo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigados a todos. Digam amém. Amém. Graça e paz, meu querido. Obrigado, graça e paz. Prazer meu.